É isso! 30 de março de 2026, estamos no 5º ano e no dia 35 desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu lhes dou as boas-vindas ao relatório de situação. No relatório de hoje, há um número muito alto de ataques aéreos ucranianos, ataques dos dois lados, e após muito tempo, vemos novamente um tanque em combate perto da linha de frente. As notícias de hoje são dos últimos 2 dias, já que ontem não houve relatório. Depois que já havia sido observada uma diminuição na intensidade do incêndio no dia anterior, aparentemente houve uma nova onda de ataques ao porto russo de Ust-Lugar. Novas análises, baseadas entre outras coisas em dados do FIRM-S, que é o satélite de incêndios florestais da NASA, continuam mostrando fontes de calor ativas, embora com intensidade menor do que antes. O que mais chama a atenção não é a intensidade dos incêndios, mas seu desenvolvimento espacial. As áreas afetadas parecem estar se expandindo para o norte, o que indica que agora partes adicionais da infraestrutura portuária estão sendo atingidas. Esse padrão sugere que não se trata de um evento isolado, mas sim de uma ação repetida ou contínua sobre a área-alvo. Nós sabemos de 2 ataques conhecidos, mas é possível que tenham ocorrido outros aqui que talvez fossem pequenos demais para que a população local percebesse. Mesmo que os incêndios individuais pareçam menos intensos, uma expansão gradual da área danificada pode comprometer cada vez mais a função geral da instalação. Em estruturas portuárias complexas como Ust-Luga, onde armazenamento, processamento e carregamento são interligados, esse desenvolvimento pode ter efeito cumulativo. O deslocamento dos incêndios indica que a perturbação não está mais restrita a uma área, mas se espalha por outras partes da instalação. Isso é interessante, pois há cerca de 2 anos sabemos que a Rússia usa outra estratégia para eliminar esse tipo de depósito. Na verdade, os russos estão ficando sem equipamentos para o corpo de bombeiros, ou seja, equipamentos especiais, principalmente para apagar esses grandes incêndios industriais. E, nesse caso, em grande parte, chegou-se ao consenso de simplesmente deixar as áreas afetadas queimarem, já que não valeria mais a pena tentar apagá-las. Em vez disso, tenta-se proteger as instalações ao redor, o que, claro, nem sempre é possível. Aqui, a situação fica realmente interessante. 3 dias após o ataque ucraniano, a refinaria de Kirch, em Leningrado, ainda está em chamas. Em imagens recentes, é possível ver o desenvolvimento contínuo de fumaça, o que indica que o fogo em partes da instalação ainda não está totalmente sob controle. A refinaria é um dos principais locais de processamento no noroeste da Rússia. Já foi relatado que unidades centrais de processamento foram atingidas, incluindo instalações de destilação primária e componentes posteriores. Quando incêndios duram vários dias, isso geralmente indica que não há apenas danos superficiais isolados, mas também que áreas técnicas mais complexas foram afetadas. Em refinarias, a presença de substâncias inflamáveis, sistemas de pressão e infraestrutura complexa dificulta muito combater incêndios. Incêndios de longa duração podem causar não apenas danos diretos, mas também afetar instalações vizinhas ou forçar a paralisação completa de grandes partes da operação. Os incêndios contínuos ressaltam, assim, que o ataque não teve apenas efeitos de curto prazo, mas pode potencialmente ter impactos de longo prazo na capacidade de processamento de um local. Novamente, há relatos sobre um ataque a uma instalação de química de nitrogênio na Rússia. Em Toliati, moradores relatam ataque à fábrica local de produtos químicos. A instalação faz parte de um dos maiores produtores químicos do país e é especializada na produção de compostos de nitrogênio, entre outros. Esses produtos são relevantes tanto para a indústria civil quanto para cadeias de suprimentos militares, como na produção de precursores. O padrão permanece semelhante ao de outros ataques. Ataques a instalações que não estão diretamente na linha de frente ainda têm prioridade para unir a produção, o abastecimento e a infraestrutura do exército russo ou para produtos destinados ao exército russo. Por isso, também são priorizados pelos ucranianos. E agora, a última notícia sobre um grande ataque ucraniano. As forças ucranianas também realizaram um ataque à cidade portuária russa de Taganrog, no Mar de Azov. A cidade, na região de Rostov, é um importante polo industrial do interior da Rússia. Vídeos gravados no local mostram várias explosões fortes, além de detonações intensas, o que indica acertos em áreas sensíveis.
Em Taganrog existem grandes instalações industriais que, entre outras coisas, são associadas à produção de bens de relevância militar, incluindo tecnologia de drones. A localização da cidade torna o ataque especialmente notável. Taganrog fica bem atrás da linha de frente propriamente dita e faz parte das áreas de retaguarda de onde a Rússia organiza e abastece suas capacidades militares. Acertos nessas áreas não impactam de imediato a linha de frente, mas podem influenciar a base industrial e a capacidade operacional no longo prazo. A intensidade das explosões indica que foram atingidos ou minerais armazenados, materiais ou áreas de produção. Esses danos podem impactar a fabricação ou fornecimento de equipamentos, especialmente se instalações especializadas forem afetadas e não puderem ser substituídas facilmente. Na região de Pokrovsk, as forças russas estão intensificando suas atividades ofensivas e utilizando cada vez mais táticas de infantaria móvel. Segundo informações da 7ª, segundo o corpo aerotransportado ucraniano, os ataques ocorrem ao mesmo tempo de várias direções, com motos, quadriciclos e pequenos grupos de infantaria. Os principais focos dos ataques estão na região de Hryzny, ou seja, nesta localidade, assim como na região de Rudinsky, que é a localidade mais a leste daqui. No centro de Hryzny, há combates diretos e unidades ucranianas mantêm suas posições. Eles estão em suas posições, mais ou menos como está marcado no mapa, mas eu acredito que os russos já estejam 1 ou 2 ruas mais ao norte. Mesmo assim, eles relatam que impediram mais um avanço das unidades russas. Também a leste de Hryzny, ou seja, nesta área na altura da 25, os avanços russos foram contidos até a brigada 25. Na região da roda d'água de Rudinsky, atuam forças da 7ª, corpo aerotransportado junto com o 1º Corpo de Asoption da Guarda Nacional. Essa defesa coordenada indica uma grande importância desse setor da frente, já que aqui temos 2 corpos bastante conhecidos e também muito fortes do lado ucraniano, que estão defendendo aqui. Ao mesmo tempo, há relatos de uso intensificado de bombas planadoras russas e drones de combate, indicando tentativa de enfraquecer posições ucranianas à distância e apoiar avanços terrestres, como já é comum pelos russos. E condições climáticas favoráveis ajudaram nisso, na verdade para disfarçar movimentos de tropas e a transferência de reservas, o que obviamente beneficiou os russos. Na região a nordeste de Rudjajpoli, onde há um contra-ataque local ucraniano, ainda que breve ou contínuo, observa-se, apesar da pressão russa aumentada de modo geral, um ganho territorial local das forças ucranianas. Do lado russo, foi relatado que alguns soldados ucranianos conseguiram avançar até Temeljivka, ou seja, mais ou menos até este ponto aqui. Foram avistados no noroeste, na orla oeste da cidade, e segundo os russos, foram totalmente combatidos. Isso mostra que chegaram pelo menos até lá. Resta dúvida sobre o que ocorreu nas outras localidades. E o que dizer de Saporisk, Novomykolaivka ou Berezovo, o depósito? Parto do princípio que o depósito está sob controle ucraniano há muito tempo, o que faz sentido. Ternov e Bermub estão comprovadamente sob controle ucraniano, então é isso que vemos ali. Podemos deduzir que, com grande probabilidade, já não pode ser abastecido pelos russos há muito tempo e está sob controle ucraniano. Mas não é possível comprovar isso, porque ainda não existe nenhuma geolocalização, nem do lado russo, nem do lado ucraniano, de quem está controlando esse local no momento. Como é só uma suposição, ainda não alterei isso no mapa de situação. Mas, se já ouvimos, e isso do lado russo, é claro que os soldados ucranianos estão aproximadamente nesta elevação aqui, isso para nós não é uma indicação de que a elevação 161 foi conquistada apenas pelos ucranianos. Mas é um indício de que os ucranianos conseguiram de alguma forma avançar aqui ao longo dessas 2 localidades. E essa distância aqui é de aproximadamente 2.000 metros. Então, vou marcar agora de centro a centro das localidades. Ou seja, 2.600 neste caso. Ou então, se olharmos dessa forma, chegamos a algo em torno de menos de 2.000 metros. Isso não é muito. Principalmente aqui, em um trecho muito disputado e na linha de frente. É improvável que os ucranianos tenham conseguido avançar até lá sem que as localidades ao redor tenham sido pelo menos parcialmente controladas pelos ucranianos. Um pouco mais ao sudoeste dali,
perto de Hulje-Pole, ou seja, aqui. Atualmente pode-se ver uma boa luta de trincheiras. Os russos continuam avançando aqui, ainda tentando conquistar a elevação 133, que continua sob controle dos ucranianos. Eles transformaram o local em uma fortaleza, mas o que também vemos aqui são duas linhas de fortificação, uma ao norte e outra ao sul, uma aqui na retaguarda da colina, que continuam sendo parcialmente controladas pelos ucranianos. Aqui, na área amarela, principalmente unidades do 114º Regimento de Fuzileiros Motorizados, do lado russo, estão tentando tomar a colina. E eles já conquistaram os primeiros pequenos sistemas de trincheiras a leste dali. E aqui vemos, depois de muito tempo, um tanque ucraniano que está em um combate direto de defesa contra soldados russos que se instalaram nas trincheiras recém-conquistadas. Vemos como ele os combate. E o que é bem interessante é que ele não é destruído por um drone. Ou seja, ele está operando em campo aberto, bem perto da infantaria inimiga, sem correr o risco de ser destruído. Ou os ucranianos instalaram aqui um bloqueador de sinal muito bom, tão potente que os drones russos não conseguem avançar. Ou os russos simplesmente não possuem drones de fibra óptica ou outras medidas de defesa nessa área para poder fazer algo contra o tanque. Se olharmos para as trincheiras, isso aqui claramente indica uma trincheira ucraniana. Dá para ver pelo modo como foi construída. Eu diria que ela foi feita há mais de um ano. Ela foi construída pelo sistema antigo, ou seja, um grande sistema de trincheiras interligadas. É um quadrado e todas as trincheiras estão de alguma forma conectadas umas às outras. Aqui, nada cobre o outro, o que eu, pessoalmente, acho muito, muito ruim. Se os russos conseguirem entrar nessa trincheira aqui, como de fato fizeram, eles poderão conquistá-la pouco a pouco e expulsar os ucranianos, se é que eles conseguirão escapar de lá. Porque muitas trincheiras ucranianas seguem um tipo de construção que é altamente ineficiente e segue mais o lema de que maior é melhor, ao invés de ser eficiente. Eles terminaram tudo isso há cerca de meio ano. Lá, eles desenvolveram um novo conceito para trincheiras, que agora estão implementando, por isso posso dizer que esta trincheira aqui provavelmente é relativamente antiga. Relatos de fontes russas e ucranianas indicam que houve uma operação de sabotagem extraordinária. Relatos afirmam que palmilhas aquecidas para soldados russos teriam pequenas cargas explosivas e foram entregues como ajuda. De acordo com informações do meio de comunicação russo, Militani, essas palmilhas teriam sido equipadas com cerca de 1,5 gramas de TNT cada uma. A construção foi projetada de forma que a detonação ocorra ao conectar a uma fonte de energia. O efeito explosivo não seria de grande alcance, mas poderia causar ferimentos graves em proximidade direta, como no pé. Autoridades russas, incluindo o FSB, relatam ter apreendido uma remessa com várias centenas desses dispositivos. Eles teriam sido declarados como ajuda humanitária e foram transportados por países terceiros. Segundo essas informações, o caso foi descoberto depois que ocorreu um erro durante a operação. Fontes ucranianas, por sua vez, acreditam que a remessa apreendida representa apenas uma parte de um plano maior. Mais do que o efeito físico de cada explosivo, o valor dessa abordagem está na perturbação dos processos logísticos, independentemente da quantidade de unidades. Porque, ao potencializar equipamentos simples, isso pode ser aprimorado, e se isso também ficar na cabeça dos soldados russos, obriga o lado afetado a controlar todas as entregas de forma muito mais rigorosa. Isso pode desacelerar os processos, gerar desconfiança dentro da cadeia de suprimentos e causar esforço organizacional adicional, fazendo com que até equipamentos não perigosos ou não sabotados demorem mais para chegar à linha de frente. Não é possível saber se e em que medida tais medidas foram implementadas ou tiveram sucesso. Mas também já ouvimos falar muito sobre velas de trincheira, nas quais supostamente havia material explosivo, assim como de embalagens de sneakers modificadas, em que a barra explode quando alguém morde. No dia 28 de março, mais uma tentativa de ataque mecanizado foi repelida na região de Zaporizhzhia. Trata-se da área próxima ao antigo reservatório. Imagens correspondentes mostram a atuação de unidades ucranianas da 60ª, 5ª Mecânica, 7ª Brigada, especialmente do chamado Grupo Ronin,
forças russas atacaram novamente com uma coluna de veículos blindados em campo aberto. Especialmente aqui na estepe, com cobertura limitada e eixos de movimentação claramente visíveis, esses avanços são particularmente vulneráveis à vigilância e ao combate à distância. Nesses casos, costuma-se usar reconhecimento por drones FPV e artilharia ou armas antitanque, permitindo deter colunas ainda no avanço. O uso repetido desse padrão de ataque indica que, apesar dos riscos, ainda se busca pressão local com avanços mecanizados. Ao mesmo tempo, os resultados aqui mostram como é difícil, nas condições atuais, romper linhas usando movimentos clássicos de colunas por espaços abertos. Já avaliamos isso em 2022. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe das Algas e, em especial, ao Tenente Coronel Renek, Silvia Dittich, Ferdi e Meyerhofer. Não esqueça de se inscrever, deixar um like, comentar e até o próximo relatório de situação.